Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Então, nesse momento, vamos fazer a preparação habitual. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus Pai, ao querido Mestre Jesus. Vamos serenando os nossos pensamentos, nos ligando aos nossos mentores, nossos amigos espirituais, ao mentor da casa. Vamos pedindo que Deus derrame sobre todos nós seu fluido de luz, apaziguando os nossos pensamentos, para que nós possamos assimilar o Evangelho que será exclamado nessa manhã, para que possamos absorvê-lo e aplicar na nossa vida com as melhores intenções, levando luz, paz a todos que estejam ao nosso redor, levando esclarecimento, termos paciência, tolerância para os problemas e dificuldades que passamos pela nossa caminhada na Terra, e que Maria Santíssima nos envolva com sua luz, sua paz, seu amor, nos abraçando, e que possamos retornar aos nossos lares fortalecidos, reenergizados, com muita esperança. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles. Alguém pela primeira vez aqui hoje? Você seja bem-vinda, viu? Então hoje, como nós temos uma pessoa que está a primeira vez aqui, nós não vamos fazer flutuar cadeiras e mesas, tá? Sacanagem. Feliz Dia das Mulheres, todas as mulheres. Sinceramente falando, o que seria de nós os homens se não tivessem as mulheres para nos, né, Ronaldo, puxar a nossa orelha e tal. Feliz Dia das Mulheres. As mulheres são tão especiais que Deus deu a elas a oportunidade de gerar uma vida, a oportunidade, né, de gerar uma vida trazendo mais um espírito para a caminhada, né, para a sua evolução moral. E mesmo aquelas que ainda não consigam engravidar, elas têm a função de ser o amparo, sempre são o amparo, sempre são o alicerce. Sempre. Não quer dizer que não foram mães, terão menos valor. Não. É a atual missão, é a atual situação que elas estão no momento. Mas elas continuam sendo as mulheres especiais. Tá ok? Estou fazendo uma média assim, porque está sendo gravado, aí minha esposa vai ficar contentinha comigo. Estou ganhando ponto em casa. Gente, nós vamos dar continuação hoje do livro dos Espíritos. E hoje nós vamos para o capítulo 4, que é da lei de reprodução. Capítulo 4. E são das perguntas de 686 a 701. E eu, assim, tentei fazer um resuminho aqui desse capítulo aí. Então, nas perguntas de 686 a 687, diz assim: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Pois, sem a reprodução, o mundo corporal desapareceria, morreria. Quando falamos em seres vivos, quando falamos em mundo corporal, a gente acha que é só da humanidade, do homem. Mas nós temos que lembrar das bactérias, né, das amebas,
dos micróbios, são todos seres vivos, das plantas, crustáceos, peixes. Então, são todos seres vivos, são todos espíritos em evolução. Já tivemos lá. Por incrível que pareça, olha o quanto que já andamos. Já estivemos lá, né? Já estivemos no mundo vegetal, já estivemos no mundo animal, e estamos saindo do mundo animal. Hoje somos hominais, né? Somos do mundo hominal. Por isso que a gente carrega ainda esse instinto de defesa, de se conservar. Porque são resquícios ainda desse mundo animal que nós deixamos, né? Dessa coisa, vou proteger a minha comida, vou proteger a minha família, vou proteger o meu clã, é a minha proteção. Então, são os resquícios ainda, são esses instintos que ainda carregamos. Tá ok? Observando a progressão da população, podemos achar que um dia, né, vai haver uma população excessiva. Então, nessa pergunta aqui, ó, quem que já não fez essa pergunta, né? Pergunta 687, Kardec fala assim: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Já chegamos a pensar, eu já cheguei para nossa, mas está nascendo tanta gente, que será que vai ter lugar para todo mundo? Vai ter comida para todo mundo? Né? Olha o que o Espírito de Verdade responde. Né? Não, Deus a isso prevê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma de inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Realmente, né? A gente pega um quadro, pega aquele quadro que está lá, por exemplo, se a gente pegar só uma coisinha, uma folhinha amarela daquele quadro lá, a gente não vai entender o conjunto da natureza, o que que é. E nós somos tão pequenos que a gente acha que Deus descuida da população, que não vai ter comida, não vai ter lugar para todo mundo. E a gente se esquece que sempre existem renovações no planeta Terra, né? Vamos embora, voltamos, nós vamos ver aqui mais para frente o que acontece com as raças, com as pessoas, né? Então, nada é fora do controle, tudo está dentro da programação. Terremotos, maremotos, enchentes, essas epidemias que dão, está tudo dentro do contexto, gente. Tudo faz parte da receita do bolo, da evolução do planeta e da evolução do homem. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Aí nós vamos para as perguntas de 688 a 692A. E o título desse subcapítulo é Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças. Quem que já não viu a imagem do homem de Neandertal lá atrás? Olha, hoje nós não somos muito bonitos, mas olha como é que a gente era mais feio ainda, né? E olha quanto que as raças vêm evoluindo, quanto que o homem vem mudando, quanto que vem evoluindo. Então, à medida que o espírito vai crescendo moralmente, espiritualmente, à medida que o espírito vai evoluindo, a embalagem dele, o corpo carnal dele, também vai acontecendo isso, né? O pessoal não fala que tem apêndice aí, que já teve uma função e tal, não sei o que, o pessoal de saúde já teve uma função, agora não tem mais, né? Então, tem muitas coisas que antigamente eram necessárias, hoje não. Então, vamos ouvir os comentários sobre isso aqui. Observamos que há raças humanas que, evidentemente, diminuem, decrescem. Haverá um momento que essas raças terão desaparecidos. Estamos assistindo isso na Europa. Aquela raça pura do europeu puro, olha só, não está deixando de nascer, não está deixando de... A natalidade está baixa,
né? No planeta todo a natalidade está baixa. Isso faz parte do quê? Da evolução. Da evolução. E essa miscigenação que está tendo, essas transformações que está tendo, essas imigrações que a gente vê do povo do Oriente, do continente africano, ou do continente americano, ou que vai para o continente norte-americano, ou que vai para a Europa, essas imigrações. Tudo isso é programação da evolução, porque vai havendo a miscigenação das raças. Então o negro ele vai se misturar com aquele chamado branco puro, vamos falar assim. O negro vai se misturar com o oriental com, entende? Então veja a miscigenação, e com isso as estruturas corporais vão ficando diferentes. As composições, os DNA, os conjuntos de DNAs vão ficando diferentes. Então, olha um pouquinho as raças como vão se transformando, né? Assim acontecerá de fato. Outras raças lhe terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o lugar da nossa raça. Mas são os meios, são os mesmos espíritos de ontem que voltaram para se aperfeiçoar ainda mais. Então, então nós que habitávamos os neandertais da vida aí, estamos hoje aqui. Há 1000 anos atrás, a gente estava lá, correndo atrás de javali, tacando fogo em milharal, roubando mulher e marido dos outros e tal, não sei o quê. E hoje já estamos aqui, já vivemos no Oriente, saber lá, vivemos já na África, vivemos, né? É só pegar, tem um livro que é fantástico, de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, chama-se A Caminho da Luz. Esse livro, A Caminho da Luz, ele nos traz uma informação muito importante sobre os espíritos que foram exilados de Capela, né, da constelação lá do cocheiro, exilados de Capela. Capela mudou de padrão vibratório. Esses espíritos tinham um avanço intelectual muito grande, porém o avanço moral deles ainda era pequeno. Então a vibração moral deles, o DNA espiritual deles já não cabia mais para estar num planeta como Capela, nessa vibração de Capela. Dr. Inácio explica isso no livro, né? Porque à medida que nós vamos evoluindo, gente, nós temos o corpo físico pesado e temos um corpo mais fluídico, mas que ainda é matéria, chama-se o perispírito, que ele fica entre o espírito e esse corpo pesado aqui. E à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, moralmente, o nosso DNA vai mudando. O nosso DNA vai mudando, o DNA espiritual, que é compatível com o planeta que a gente vai habitar. Tá? A gente não acredita, né? Muito fantasia, né? Parece em Steven Spielberg, não é? Mas é verdade. Olha o que o Espiritismo estuda, e a turma acha que Espiritismo é só falar com o Espírito. Espiritismo é ciência, filosofia e religião, é as três coisas, nos esclarece. Então, veja como, e olha quanto que o DNA espiritual nosso já melhorou, já melhoramos, porque estivemos no mundo primitivo, e hoje já estamos no mundo de provas e expiações, e estamos aqui nos preparando, melhorando o nosso DNA para que a gente tenha merecimento de estar num planeta de regeneração. Se o meu DNA espiritual, se a minha vibração, a minha sintonia não estiver compatível com o planeta de regeneração, Radamés, sinto muito os seus trabalhos, mas você vai para um outro planeta, você vai lá para o planeta Y, que é a mesma vibração que está aqui hoje, o planeta Terra, aonde você cabe espiritualmente. Vibratório. Não é degredo, não é castigo, não é nada. É meritocracia. Né? Como eu digo sempre, não vai ter vereador e prefeito que vai empurrar a gente para um mundo melhor.
porque tudo depende de nós. Tudo depende única e exclusivamente de nós. Nós vamos ter a meritocracia de habitar este ou aquele planeta, de estar neste ou naquele ambiente, de acordo com o quê? Com a nossa vibração, com a nossa sintonia. Então não tem essa coisa de terceirizar, né? Não existe terceirização. Quem tem que semear sou eu tenho que adubar, eu tenho que capinar, e é eu que vou colher. A lavoura é só minha, o trabalho é só meu. Não existe. Então, mas são os mesmos espíritos de ontem que voltaram para se aperfeiçoar ainda mais. Ainda estamos longe da perfeição. Estamos muito longe, né? Como sempre brinco aqui, aquela história de morreu, descansou, lê de engano, né? Não vamos nessa que a gente vai se deprimir, né? Ainda temos muito que trabalhar, temos muito que fazer. Com isso, essas novas raças vão invadindo a Terra e substituindo as raças que se extinguem. A renovação. E estamos vendo os espíritos especiais, que nós chamamos de crianças índigos, crianças cristais, crianças especiais, que estão vindo de outro plano, estão vindo para cá, se encaixando, por enquanto eles estão, nossa, está fora do ar aqui do planeta, que mas ele está se encaixando. Ele está se encaixando. Qual é a função dele? Ele está vindo aqui melhorar o DNA espiritual nosso. Ele está vindo aqui sendo um co-criador da nova raça. Olha como é que são as coisas, gente. Que são os missionários. Que são os missionários. Acreditem. Então, ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui, né? Ninguém caiu aqui de paraquedas. Todos nós que estamos aqui temos um porquê de estarmos aqui. Todos nós. E esses especiais que estão aí são inteligentíssimos, e sabemos disso. Percebemos isso neles. São focados numa coisa, não sei o quê, mas eles são inteligentíssimos. Veio com determinado bloqueio. Calma. É a mesma coisa que eu sair do Nordeste a 40 graus e ir embora para a Sibéria. Olha o choque. Olha o choque que a gente tem. Entende? Então nós vamos precisar do quê? De um tempo de readaptação, de acomodar de novo. E é o que está acontecendo com eles. E essa turma é que vai melhorar o DNA aqui. É essa turma que vai começar a purificar, preparando o planeta para um novo estilo de vibração, um planeta de regeneração, um outro padrão vibratório. E a coisa é lenta, né? Não tem nada que vai bater um cometa aqui, chocar, acabar com todo mundo, nada. A coisa é lenta. Veja quanto que o mundo mudou nesses últimos 50 anos. Tem vários aqui da geração aqui minha, um pouquinho mais nova que minha. Veja que nós saímos de caderneta para vir para um tablet, gente, para um celular. Eu, na minha época, nem caderno espiral tinha. Era caderno brochura. Ainda soltava toda a capa, era um nojo, tinha que encapar, era difícil. E olha o que nós temos hoje. Hoje é tablet, né? E-mail já caiu fora de moda. A gente usa e-mail ainda, mas já está meio fora de moda. Hoje é tudo o que é? WhatsApp, Telegram, né? SMS. Então, olha a evolução, olha o que nós já pegamos de evolução, de tecnologia. E tudo isso Deus disponibiliza para quê? Para que possamos ter mais condições de desenvolvimento, de crescimento. Mas, infelizmente, a gente usa para outras coisas, né? A gente pega a tecnologia e vai atrás de fofoca, né?
resultado de novela, jogo de bicho e outras coisas assim, mas tudo bem, é o padrão do planeta, né? É o padrão do planeta. E vamos lá, tropeçando, mas a gente consegue chegar. Então, essa evolução das raças, elas são assim. E se nós pegarmos a estrutura corporal dos nossos avós e bisavós, eles eram muito mais fortes do que nós somos hoje. Por quê? Porque na época que eles estavam aqui, que eles chegaram aqui, os nossos ancestrais, tudo era feito pela força física. Tudo era feito pela força física. Hoje não. Hoje não. Eu trabalho numa empresa que nós produzimos bloco cerâmico, ninguém põe a mão em nada. Sai argila, é estrudada, é moldada, é seca, é queimada, sai o tijolo lá na frente, bloco grande e tal, não sei o quê, bloco de 8, 9 quilos pesando, ninguém põe a mão em nada. Tudo o que é? Pinça de carga, empilhadeira. Só vai pôr a mão no bloco o pedreiro para assentar na parede. Então, e hoje já existem ferramentas que o cara pega o bloco lá e ele movimenta na obra aquilo lá para ele não fazer força. Então, hoje tudo é tecnologia. Então, o nosso corpo físico, ele vai se mudando. Por quê? Porque nós vamos necessitando de mais inteligência, por isso que nós temos que estudar, para desenvolver a inteligência nossa, a nossa capacidade, porque nós vamos precisando de mais inteligência do que força física. Qualquer cirurgia antigamente abria o cara no meio, abrindo, né? Hoje não. Hoje é 4, 5 furinhos, não sei, está feito o esquema, né? E olha o que tem ainda para evoluir, de tecnologia para evoluir. Então as raças vão mudando por isso, as estruturas corporais vão mudando também por causa disso daí, por causa das novas necessidades do planeta, certo? Como o homem civilizado de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então quem carregou peso ontem fomos nós, só que nós tivemos evolução, fomos evoluindo. Hoje nós temos base do que é fazer uma força, carregar um peso, mas de experiências do passado. De experiências do passado. E devido a essa dificuldade do peso, da coisa desgastante, nós fomos crescendo, a nossa inteligência foi desenvolvendo e nós fomos desenvolvendo equipamentos para isso, para facilitar o nosso trabalho. Então tudo é uma sequência, né? A origem das raças se perde na noite do tempo. Como todas as raças pertencem à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma das raças, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos, né? Veja o brasileiro. Olha a salada mista que nós somos aqui. Quem que é puro aqui? Só indígena, e depende do indígena ainda, hein? Porque o resto de nós aqui, todos nós somos uma salada mista. Aqui é europeu misturado com africano, misturado com indígena, misturado... Olha a salada mista que a gente é aqui. E veja como é o brasileiro. Gente, eu estava conversando com um estrangeiro, ele falou, Renan, eu nunca vi isso na minha vida, vocês aqui no Brasil são o único povo que fala assim, vai com Deus. Deus te acompanha. Ele falou, estranho isso aí, Renan. Como assim vai com Deus? O cara, você acha que vai morrer? Eu falei, não, é o jeito nosso. Vai com Deus, Deus te acompanhe, se Deus quiser. Mas o que é isso? É essa miscigenação de raça, gente. Os europeus que vieram para cá sofreram, vieram fugindo de fome, vieram fugindo de guerra. O africano que veio para cá veio escravizado, né? Então, olha as experiências e as bagagens emocionais que
cada um de nós aqui no Brasil trazemos. E os caras não entendem por que a gente dá um jeitinho para tudo. Gente, o lombo mais cheio de calo de apanhar igual o nosso, eu acho que não existe, né? Deve ter, mas o nosso lombo é bem grosso de apanhar. E a gente acha esse jeitinho por causa das situações que já vivemos, que os nossos ancestrais viveram, e de uma forma ou de outra nos passam isso aí. E somos nós que estivemos ontem aqui, e estamos hoje aqui. Estão entendendo? Está muito enrolado? Está fantasioso, está bonito, né? Mas é o que acontece conosco. Então vamos lá. Agora dá-se ao contrário, o homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. É o Espírito de verdade escrevendo isso daí. Com isso, fazendo muito mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Os animais ainda estão naquela faixa de se alimentar, se reproduzir, se proteger, marcar território. Se bem que nós estamos nessa ainda, né? De produzir, se proteger, marcar território, certo? Mas já temos um pouquinho mais de inteligência. Já caminhamos um pouquinho mais. Agora nós vamos para as questões 693 a 694. Obstáculos à reprodução. Deus concedeu ao homem o poder de regular a reprodução usando a inteligência como instrumento de equilíbrio da natureza. Então nós temos condição de regular a reprodução. Nós regulamos a reprodução através dos preservativos, de pílulas anticoncepcionais, certo? Isso do humano. Regulamos a reprodução de animais. Né? Fizemos uma intervenção no Mato Grosso do Sul, que não se podia mais matar jacaré. Jacaré virou uma peste no Mato Grosso do Sul. Começou a acabar com os cardumes de peixe. Desequilibrou a natureza. Olha como é que nós somos. Não pode matar javali. Os coitados que plantam soja e milho é um desespero. Tem que fazer valetas, valas em volta da lavoura, para a lavoura não ser atacada por javali. Desequilibrou tanto que agora pode matar javali. Desequilibrou de uma certa forma que virou uma peste. Javali. Então a gente regula até um certo ponto, mas a gente desequilibra a natureza também. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, com essa coisa de intervir. Nós conseguimos produzir determinados tipos de milho que são resistentes a determinadas pragas, soja que são resistentes a determinadas pragas. Estamos interferindo na reprodução. Mas tudo bem, estamos aqui acudindo uma situação, né? Como diz na pergunta aqui, né? Obstáculos à reprodução. Pergunta 693. São contrárias à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Kardec perguntou. A resposta: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Tudo que embaraça a natureza, ou seja, uma lei natural, é contrário, né, à lei geral. E a 693A pergunta: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Resposta: Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder de que ele deve usar sem abusar,
Pode, pois, regular a produção de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E ainda isso que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. O homem trabalha com conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, prevendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, os próprios animais, mesmo no instinto, eles se equilibram entre eles. Eles se equilibram, né? Não vou deixar o leão pegar o cervo. Mas se ele não pegar, ele morre de fome. Faz parte do planeta, faz parte da natureza do instinto. E ele só mata quando está com fome. Ele não mata por matar. Nós matamos por esporte. Né? Faz expedição de caça, não sei o quê. Vai expedir pesca, passa rede no rio, pega peixe que não consegue trazer. Para quê? Vai pescar? Vai pescar de varinha. Né? Dá uma chance para o peixe. Né? Então a gente, dependendo das nossas atitudes, nós desequilibramos a natureza. Aí é errado. Aí é contra a lei natural. Né? Entretanto, quando o homem impede, dificulta a reprodução apenas para satisfazer a sensualidade, agora aqui é o homem, revela a predominância do corpo sobre a alma, sinal claro de materialismo e desequilíbrio moral. Então tem aquela, né? Mas eu não quero que a minha mulher tenha filho porque vai deformar o corpo dela. E a mulher, não quero ter filho porque senão vai deformar o meu corpo. Diz aqui o Espírito de verdade, é sinal de materialismo, né? Revela a predominância do corpo sobre a alma, sinal claro de materialismo e desequilíbrio moral. Tá ok? E às vezes ela tem que evitar, porque por um problema de saúde, alguma coisa, ela tem que evitar, ué. Fazer o quê? Né? Pergunta 695 a 699. Casamento e celibato. Vamos lá, hein? Vamos lá. O casamento é um progresso da marcha da humanidade, é uma organização social. Então só imaginou quando não era ninguém casado com ninguém, ninguém era de ninguém, todo mundo era de todo mundo, olha a bagunça que era. Tem lugares que ainda é assim, tem pessoas que ainda vivem assim, é a faixa do planeta. Mas o homem começou a se organizar socialmente, então começou a aparecer o casamento. A abolição do casamento seria uma regressão à vida dos animais. Espírito de verdade que escreveu isso aqui. A abolição do casamento seria uma regressão à vida dos animais. Comentários de Kardec. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão um exemplo de uniões e constante. Né? A arara juntou, não larga mais. Tucano também parece que é assim. Tem uns animais que são assim, né? Então, a abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade. E ele colocaria o homem abaixo, mesmo de certos animais que lhe dão exemplos das uniões constantes. Lei de
palavrinha ruim, viu? Indissolubilidade, quer dizer, o casamento não pode se dissolver, não podem separar, né, do casamento. Olha o que diz aqui. É uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Qual é a lei da natureza? Que a gente viva, que a gente tenha bem-estar, viva bem um com o outro. Se não dá certo junto, separa, pô. Para que ficar se matando só para dizer que está junto? Né? E com isso, dos casais não se darem bem e dos casais não viverem bem e não querem se separar por esse motivo ou por aquele, nós acabamos criando filhos abortados. Filhos abortados de pais. Porque eu estou numa briga tremenda com a minha esposa e eu esqueço do bem-estar dos meus filhos. Né? Infelizmente acontece muito isso. Infelizmente. Então essa coisa de casa, o que Deus uniu, né? O que não separa, não é assim. Até um determinado tempo deu certo, depois não deu mais. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos separar, vamos tal, não sei o quê. Na boa. Na boa. Vive na boa. Né? Eu tenho um amigo meu que ele é separado da mulher dele faz mais de 20 anos. Só que até hoje é ele que compra o carro dela, ele que paga o seguro. Ele falou, eu só não estou morando junto, mas continua no mesmo compromisso. Acabou. Acabou. Ela ainda está sozinha, ele arrumou uma outra pessoa, tá? Mas ele de boa. E os filhos já são casados hoje, já tem netos, não sei o quê, mas ele continua. Ele falou, não, ela é mãe dos meus filhos, eu continuo, eu pago. Ele paga seguro, ele troca carro para ela, ela diz que o carro está com problema, ela só leva na oficina que ele fala, entende? Faz o serviço lá e tal, não sei o quê. Então é desse jeito, parceria, não são inimigos, né? A gente não precisa ser inimigo. O celibato não representa um estado de perfeição. Os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Os que optam pelo celibato como sacrifício que fazem com o fim de devotarem de modo mais completo ao serviço da humanidade. Então tem gente que não casa, vive no celibato, né? Porque acha que vai se desempenhar melhor no que ele tem, na missão que ele tem. Tudo bem. Agora tem gente que não casa porque não quer dividir herança, né? Aí é difícil, né? Todo sacrifício pessoal é meritório. Quando feito para o bem, quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Gente, estou finalizando aqui. Agora pergunta 700 a 701. Poligamia. Fechando o capítulo. Pergunta 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Resposta: sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Pergunta 701. Qual das duas, a poligamia ou monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Resposta: a poligamia é lei humana cuja abolição marca o progresso social. Falamos do casamento, que foi um avanço social, né? Um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Por isso que não deu certo, separa. Tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Não precisa nem comentar, né? Comentários de Kardec. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, ou seja, a lei de Deus, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos.
uma igualdade mais ou menos numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso da legislação especial apropriada a certos costumes. Sabemos que tem países ainda que adotam a poligamia, né, que existe, e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Ok? Então, a poligamia, ela é mais de sensualidade, né, do que outra coisa. E é cultural, que tem países que permitem a poligamia, que ela é legal, né? E existem leis para poligamia, tá? Existem leis, parece que dentro eu não sei se é a religião muçulmana, se é toda a linha da religião muçulmana ou não, mas lá nos árabes, lá existe a poligamia. E a atenção que ele dá para uma tem que dar para todas. Todas têm o mesmo direito, né? Todas têm o mesmo direito. Dentro da comunidade judaica já existiu poligamia aí. Hoje acho que já não mais. Acho que já não mais. Existem tantas correntes dentro do judaísmo, a gente não sabe. Eu acredito que hoje já não existe mais. Mas teve. Então são coisas que existiram, vão diminuindo, porque a organização social da humanidade, a nossa organização social vai se transformando, né? Vamos nos transformando. Então, fazer uma síntese aqui. A lei de reprodução integra o plano divino da continuidade da vida e progresso dos espíritos. Vai além do aspecto biológico e possui finalidade moral e educativa. A cada reencarnação nós vamos nos transformando moral e vamos nos educando de uma forma diferente. Vamos eliminando matéria da nossa dependência, né? Deus concedeu ao homem a inteligência para regular a reprodução com responsabilidade, sem abuso e sem egoísmo. Essa liberdade deve servir ao equilíbrio da vida, nunca à satisfação exclusiva dos sentidos. A família é campo de educação espiritual. A família é o lugar onde a gente mais se educa, porque é onde mais temos atrito, é dentro da nossa casa. Onde todos nós temos problema. Todos nós temos os nossos problemas dentro da família, dentro da nossa casa. Então, reencarnamos junto, que é para a gente aprender a se amar, né? E não é aquela de, vou ficar com essa aqui, casado aqui, vou aturar ela até o fim. Aí, quando passar por lá de lá, parabéns, Radamés, você aturou. A matéria de aturar, você tirou nota 10. Agora você vai voltar lá com ela, você vai ter que eliminar a matéria do amar. E é assim. E nós somos assim. Então, cada vez que a gente vem para cá, a gente vem reparar vem reparar os erros e defeitos nossos dos outros, e todo mundo está aqui para trocar chumbo, né? Todos nós estamos dentro do caldeirão. Um está lá em cima, outro está no meio, outro está lá embaixo, mais perto do fogo, mas todos nós estamos em processo de cozimento e transformação. A família é campo de educação espiritual, onde se aprende amor, responsabilidade e renúncia. Práticas que impedem a reprodução apenas por sensualidade revelam a predominância do corpo sobre a alma. Fechando, lei da reprodução nos chama a responsabilidade espiritual, usando a liberdade com consciência e amor. Responsabilidade espiritual. Temos a responsabilidade espiritual para conosco, para quem está do nosso lado, para aqueles que geramos como filho, para aqueles que adotamos como filho, né? Então, é dessa forma. Pessoal, hoje me estendi, hoje eu estourei no tempo, mas prometo que cada um vai ganhar uma estrelinha aqui pela paciência, tá bom?
Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui na manhã de hoje. Que todos nós sejamos cada vez mais iluminados com essa luz revitalizadora do Cristo. Que consigamos entender o nosso papel, que tenhamos desejo de melhorar, vontade de melhorar e que cooperemos para melhorar. Agradecemos o amparo e a companhia dos nossos mentores espirituais, espíritos amigos, anjos da guarda. Agradecemos pelo amparo, pela companhia, pela paciência que tem conosco. Que todos nós levemos essa luz do Cristo aos nossos lares, aos nossos parentes e amigos, aos nossos companheiros de trabalho. E que todos aqueles desencarnados que aqui estão na manhã de hoje permaneçam nesta casa, onde continuarão sendo assistidos, orientados, medicados, tratados. Por esta casa é um porto seguro, é uma casa do Cristo. Tenhamos uma semana com muito trabalho, muita saúde e muita paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, desculpe por ter estendido.